Pit Stop no ar e eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Você tem se atentado aos pneus do seu carro? Pois é, essa é uma parte do veículo que às vezes muita gente não dá a devida atenção. No programa de hoje a gente vai falar sobre manutenção e cuidados com o pneu, como escolher o pneu, tipos de pneu, e a gente também vai falar sobre manutenção do seu carro e sobre combustível. Dicas para você abastecer com segurança e qualidade. E também vamos mostrar como é feito um teste de combustível. O programa dessa semana está no ar. E a nossa primeira pauta é pneu. Conversamos com um especialista sobre esse assunto. Há tipos diferentes de pneu para SUV, para sedã. Como é que funciona isso? Existem esses tipos de pneu? Olha, Felipão, existe, cara. Existem alguns tipos de pneus que ele tem o desenho diferente, né? Então a gente vai ter pneu para SUV, pneu para van, pneu para caminhão. Cada pneu ele tem um tipo de construção diferente. Por exemplo, aqui a gente tem um pneu de passeio, tá vendo? Da marca Cristone, que é uma marca nossa, própria de fábrica, um pneu remoldado, que ele vai rodar aqui um 85-6515, ele vai calçar carro menor, Gol, Onix, esse tipo de carro. A gente tem aqui também um modelo de um pneu AT, que a gente chama, né, que é um pneu off-road, que ele anda tanto no asfalto quanto na terra. Ele é um pneu mais borrachudo, tá vendo? Os blocos dele são mais largos para expelir lama, esse tipo de coisa. Aqui a gente tem um pneu com índice de carga diferente, que é um pneu de van. Então ele é um pneu reforçado, com a lateral reforçada, para poder carregar pesos maiores, né? Então a gente tem alguns tipos de pneus que calçam com estilos diferentes, que calçam os mesmos carros, mas o que consta na construção do pneu mesmo, a diferença grande do pneu vai ser o modo que ele vai ser usado, né? Se é um pneu off-road, se é um pneu para estrada, esse tipo de coisa. Diego, e qual o cuidado que o motorista tem que ter com o pneu? Cara, principalmente a calibragem, né, que é uma coisa que é muito... o pessoal não leva tanto a sério quanto precisa, né, cara? A calibragem do pneu é o que vai fazer o pneu ter o desgaste, a performance que ele pode ter usando no total. Às vezes o cara vai numa loja, troca o pneu e aquele dia calibra e não calibra nunca mais. Então, principalmente, a calibragem do pneu e os serviços que tem que ser feito conforme eles são adquiridos, né? O alinhamento, o balanceamento, para o pneu ter a performance que ele tem. Então, se o pneu estiver sempre calibrado e o carro estiver alinhado e balanceado, vai conseguir degustar da performance inteira do pneu, né? O pessoal tem aquela mania de colocar sempre o calibragem 31. Sim. Alguns carros mais pesados colocam 34. Sim. Os 4 pneus. Isso é certo ou depende do carro, depende do uso da pessoa? Cara, isso na verdade, o pessoal tem gente que usa 30, 31 ou 32. É meio que uma medida que todo mundo quer calibrar desse tipo. Mas não necessariamente vai ser a calibragem correta do carro. Na porta do carro, ou no perto do cinto, ou no manual, ou na tampa de combustível, ali tem a especificação correta de calibragem daquele carro. Então, assim, também tem a nuance se tu anda com o carro mais cheio, com o carro mais vazio, porque isso também muda a calibragem do pneu. Então, o pessoal, assim, costuma colocar 32, que fica no meio do caminho, digamos assim, né? Mas se você quer saber a calibragem real do carro, vai estar lá no carro. E tem carro que a calibragem de trás é diferente da dianteira, ou vice-versa. O lugar certo de procurar é lá. Como saber quando trocar o pneu? Aqui é bom, ó. Do pneu, aqui dá pra gente ter uma... Vamos filmar esse aqui, ó. Que esse aqui vai ter legal. Aqui dentro do pneu, ele tem esse pontinho aqui, tá vendo? Ó? Entre os sulcos dele. A gente chama isso de TWI. É uma sigla que é uma sigla em inglês. E esse TWI quer dizer o quê? A partir do momento que toda a borracha se igualou a esse calombinho que tem aqui, tá vendo? Quando esse suco sumir e só tiver aparecendo esse TWI, é o momento certo de trocar, porque aqui já não tem mais precisão para frenagem, nem para arrancada, você já não está com a performance total que o carro precisa em cima dos pneus, né? E interessante também dizer que muita gente acha que quem acelera o carro é o motor e quem freia o carro é a pastilha de freio. Não é verdade. O pneu precisa estar bom para quando você acelerar, o carro acelerar do jeito que ele precisa. Quando você frear, a mesma coisa. Não adianta você ter a pastilha e o freio, sistema de freio muito bom e o pneu careca, quando você frear vai deslizar e não vai fazer o efeito que precisa, né? E qual o perigo da pessoa andar com o pneu careca? Exatamente esse. O perigo de... Primeiro que o pneu careca ele já tem muito menos borracha, né? Então ele já está muito mais suscetível a qualquer impacto, ele danificar. Segundo que a gente precisa de todos esses desenhos, né? Que o pessoal
faz para poder ter expedição de água, para poder te dar frenagem nas curvas. O ombro do pneu é onde segura nas curvas. E qual a importância do alinhamento e balanceamento? Quando fazer? O alinhamento e balanceamento, ele serve para a gente não perder o pneu, né? Um carro desalinhado, ele pode ser que o pneu gaste por igual, mas muito rápido. Pode ser que ele gaste torto. Então você precisa manter o carro sempre alinhadinho, o volante ficar retinho, a suspensão está bem equalizada, você não tem um desgaste acentuado de pneu. E geralmente a gente recomenda de fazer no máximo de 10 e 10 mil quilômetros. E geralmente a gente pede para fazer essa revisão junto com o balanceamento, com o rodízio no mesmo período. E a diferença do alinhamento para o balanceamento é que o balanceamento, quando você bota um pneu no carro, ele está desbalanceado o peso dele com a roda. Então a gente equaliza aquilo para o teu volante não ficar tremendo. Aquela sensação de às vezes você está na estrada a 100 km por hora e o carro está com Parkinson, por exemplo, é falta de balanceamento. Em 90% dos casos. Pode ser algum problema de mecânica, mas em 90% dos casos o problema é balanceamento. Então sempre da troca de pneu é preciso balancear e alinhar. Se você não for trocar o pneu e estiver fazendo a revisão do carro do jeito que tem que fazer, a gente indica que faça de 5 mil se você roda pouco e de 10 mil se você roda muito. Podemos dizer então que o pneu é uma das partes mais importantes do carro. O motorista tem que ter uma atenção especial, porque sem ele, ou se ele der algum problema, pode colocar toda uma viagem em risco, né? Sim, não só a viagem, né, cara? A gente sempre diz que o pneu é a segurança, é a sua segurança, cara. Não adianta tu ter um freio bom se o teu pneu não estiver ruim. Não adianta você ter um carro forte se o teu pneu não vai fazer a performance que o carro precisa. E não é só... Muita gente pensa, eu vou bater o meu carro e vou ter uma despesa maior. O problema não é bater o carro, porque quando você tiver a despesa, tá bom, o problema é você machucar sua família, você se acidentar de uma maneira mais grave, ou até acidentar outras pessoas que estão rodando a mesma história que você, né? Porque às vezes você tá fazendo a sua manutenção, mas o cara que não tá, ele perde o controle dentro da curva e acaba esbarrando no teu carro. E aí você paga pela negligência dos outros, né? É igual saúde, prevenir é sempre bom, né? Exatamente, prevenir é muito melhor do que remediar, né? Vou falar aí para atenção no segundo bloco, a gente vai falar sobre revisão do carro, né? Dar dicas de revisão, quando fazer, então não sai daí, o pit stop volta em instantes. Pit Stop de volta agora para falar sobre revisão do seu carro, algo que é muito importante e que sempre tem que ser feito, não é mesmo, Diego? Qual a importância de sempre fazer revisão do carro, sempre conferir os itens anualmente ou a cada 10 mil quilômetros? Sim, Felipe, a importância que a gente estava comentando com a segurança do carro, mas principalmente da preventiva, né? Porque toda vez que você troca a pastilha a tempo, você economiza a troca do disco. Se você, por exemplo, deixar a pastilha passar, tu vê esse carro aqui, por exemplo, ó. Ele tá com o disco bem novinho, tá vendo? Tudo direitinho. Se essa pastilha não for trocada na hora que tiver que ser trocada, ela vai começar a danificar o sistema do disco de freio também. Então, um orçamento que você poderia gastar 300, 400 reais para trocar, ele pode virar R$1.000. Então, tudo no carro, o preventivo vai ser sempre mais barato. Então, se você tem que trocar o amortecedor do seu carro com 60 mil quilômetros, não precisa esperar o amortecedor dar barulho, estourar, você começar a danificar outras peças porque aquela peça está sem ação, troca do jeito que o manual manda. Então, geralmente, os carros trocam o amortecedor entre 40 e 60 mil. A pastilha de freio vai depender muito do percurso, mas a gente tem um jeito fácil de ver, é só levar no mecânico, no auto center, traz aqui pra gente que a gente tira, olha direitinho se precisa ou não trocar. Ficar sempre de olho na questão dos lubrificantes do carro. O lubrificante do carro não é só óleo de motor, muita gente só pensa no óleo de motor, né? Vou trocar o óleo, mas o carro tem vários lubrificantes, tem o sistema de lubrificação de freio, que é importante estar sempre fazendo a manutenção preventiva, para aquele óleo não perder a ação e talvez na hora que você mais precisa usar o freio, ele não esteja do jeito que ele tem que estar para ser usado. Então todo o sistema de suspensão, sistema de freios, óleo, velas, filtros, importante fazer conforme diz o manual, porque se você faz antes, você faz o preço da revisão e quando você tiver que trocar uma peça, você troca a peça que ela realmente desgasta, não peça estrutural do carro. Às vezes a gente nota aqui que o carro chega aqui com a negligência tão grande por causa do amortecedor que passa a estourar as buchas, passa a estourar a bieleta, articulador, tudo que trabalha no conjunto de suspensão, porque o cara
Ah, eu não vejo, o meu carro não faz barulho no amortecedor, mas o carro dele já está com 90 mil quilômetros, deveria trocar com 60, e aí ele vai danificando. Quando ele vem fazer o serviço, em vez de ele gastar com 2 amortecedores, um coxinho superior, um guarda-pó e resolver o problema dele, ele tem que mexer mais um monte de coisa na suspensão, que aí, quanto mais gasto, né, menos sobra para a gente festar, não é verdade? Uma coisa importante também é o filtro do ar-condicionado, né? Que sempre tem que trocar para a saúde da gente também. Importante, né? O filtro de outras partículas é muito importante. Você também não só trocar o fio do ar-condicionado, fazer a higienização do ar-condicionado. Agora, muitos auto centers aqui você encontra, é fácil de resolver. Eles vendem um spray ou uma granada que a gente bota dentro do carro, ela mesmo, aquele produto mesmo, auto-circulando dentro do carro, ele já faz a higienização. Trocou o filtro e fez a higienização, com certeza você vai estar aspirando muito menos bactéria, né? A gente fala de 10 mil, um ano de carro rodado. Isso é um parâmetro das montadoras. Mas se passar de 10 mil, a pessoa trocar com 15 mil, dá algum problema ou tem que ser mesmo 10 mil? Cara, o ideal é 10 mil, né? A gente fala, para um carro desse ser fabricado, são anos de estudos e aquele projeto não é feito só na fábrica, é um projeto feito em conjunto. Por exemplo, não todos os carros, mas determinados carros, os pneus são projetos feitos para aquele carro. Por mais que a gente ache, pega o pneu daquele carro e coloca aqui, não é assim que funciona. Precisa de uma maciez, precisa de uma estrutura, porque está correlacionado ao peso do carro, à proposta do carro, né? O pneu que vai andar numa Fiorino fazendo entrega o dia inteiro não pode ser o mesmo pneu que vai andar numa Uno que a gente só pega a criança no colégio e vai no mercado, por exemplo. São esforços diferentes. Então, assim, o carro ele tem todo um estudo feito em cima daquilo e quando o engenheiro coloca a validade daquela peça, ele está pensando principalmente em quê? Em dar qualidade para o cliente que está comprando aquele carro, né, dar previsibilidade na manutenção do carro e principalmente que a marca dele esteja bem avaliada. Então, se ele fez o estudo que tem que trocar com 10 mil, a gente troca com 10 mil. Se você trocou com 15, o que você faz? Troca rápido e na próxima vez troca com 10 mil. O importante é você estar sempre frequentando algum lugar de confiança com pessoas que vão fazer a manutenção do seu carro, não pessoas que vão te empurrar serviço. Porque se você não faz, você não perde aquele histórico. É igual a gente estava falando de saúde, né? Se você está sempre fazendo o exame, você sabe se você tem uma pressão alta, se você tem, pode ter uma diabetes, alguma coisa assim, porque você está investigando aquilo. Se você nunca investiga, na hora que você descobre, já tem tudo de uma vez só. E o carro não muda nada, é isso. Se você quer ter carro, cara, principalmente hoje em dia, né, Felipe? Hoje em dia o cara pega um aplicativo, ele anda de Uber, ele anda de táxi, ele anda de mototáxi, ele anda de ônibus. Não é mais confortável, mas não é como antigamente, tinha que esperar perder o ônibus de 11 da noite, já não ia ter só no dia seguinte. Hoje em dia você anda. Se você não tem condição de fazer a manutenção do seu carro, anda de aplicativo, cara. Porque senão você não vai usufruir o que o carro pode fazer e o carro vai passar a ser uma dor de cabeça, uma despesa para você. O carro é um meio de condução para facilitar a sua vida. Ele não pode ser um peso no seu bolso. Você citou o aplicativo. Hoje em dia a gente tem uma coisa que a gente não tinha no passado. Antigamente as pessoas usavam carro para passeio, né? Para passeio com a família, para trabalhar. Hoje muitos utilizam o carro como aplicativo, como um táxi, né? Sim. E os carros ficam mais gastos, né? Sobe morro, desce morro, roda o dia inteiro. Pessoas que compram um carro seminovo de alguém que usou com o aplicativo devem ter cuidado especial também na hora de pegar o carro, porque o carro já é mais rodado, já mais assim, gasto, porque já foi utilizado muito, né? Não só para passeio. Exatamente. Sempre atentar como estão sendo feitas essas revisões. Tudo isso que a gente falou da questão de revisão. A gente aqui tem uma máxima que não tem problema o carro ter 300 mil quilômetros. O problema é ele ter 100 mil quilômetros sem manutenção. Então, às vezes, você vai comprar um carro de um cara e fala, esse carro... Por exemplo, às vezes o carro que é de garagem, né? Tem muito valor, né? Pô, aquele carro era de garagem, beleza, mas qual era essa garagem? Né? Como que o cara utilizava quando ele não estava na garagem? Como que era a manutenção desse carro? Porque não adianta você comprar uma Land Rover de garagem que estiver com problema na transmissão, tu tiver que gastar 30 mil reais no carro. Entendeu? Então, assim, o que consta é como que aquele carro... Qual o histórico desse carro? Pô, esse cara faz as revisões, como que ele anda. Porque você pode deixar um carro comigo, né? Com 20 mil quilômetros eu acabar com o carro. Você pode deixar um carro comigo com 200 mil quilômetros eu te entregar um carro para tu sentar e andar. Tudo vai depender dessa manutenção e o histórico desse carro. A pessoa quando vai comprar o carro, ela tem que olhar no manual se foram feitas todas as revisões, né? Isso é o certo. Não necessariamente no manual, porque o manual quem carimba geralmente é a concessionária.
E a gente não vai ficar fazendo, o cara que está no Uber não vai fazer a manutenção na concessionária até 200 mil quilômetros, porque não, é caro. Então ele vai fazer em outro lugar. Principalmente entender, conversar com o cara onde você faz. Pô, se ele fizer no estilo rodas e tiver a placa, eu consigo puxar todo o histórico dele aqui com a gente. Quando que ele trocou óleo, quando que ele trocou o pneu, como que ele faz o alinhamento. Então assim, hoje todo mundo tem um sistema para poder fazer isso. Então assim, olhar, principalmente levar no lugar de confiança para levantar o carro. A gente que quando levanta um carro, a gente sabe quando o carro é novo ou não. Você vê esse carro aqui, ó. É um carro, carro todo original, amortecedor original, as buchas novas, tá vendo? Então tu vê que um carro é um carro de excelência. Agora, se a gente levantar o carro aqui, o carro tiver com as buchas estouradas, com tudo, ruim de tudo, não deixe de comprar o carro, negocie o preço, né? Se o carro vale 20, você tem que gastar 5, paga 15. Agora, se ele vale 20, você tem que gastar 5, para pagar os 20 mais 5, não vai ser prejuízo. Procura o que vai dar certo. Diego, pra gente encerrar agora é hora da maldade. Tem aquelas marcas de carro que o pessoal fala, não vou comprar. Aquela, começa com J, aquela que termina com Rover. O pessoal fala, não compro porque dá problema. Dá problema, você chega muito carro aqui com problema ou isso é lenda? Cara, não é que é lenda. Assim, é muito perfil do cliente. Fala que a manutenção é muito cara, Exatamente. o valor do conserto é quase o valor de um carro novo, e muita gente abandona o carro, não quero mais, vou comprar outro. Isso acontece mesmo? Acontece geralmente quando o cara não pode ter o carro. Assim, a gente tá aqui o tempo todo e tá vendo isso. Às vezes o cara chega aqui com um carro de 300 mil e reclama que o pneu dele custa 2.500. E o cara que chega com um carro de 20 mil não reclama que o pneu dele custa 170 reais. Então, assim, na maioria das vezes, principalmente com rede social, que todo mundo fala o tempo todo, o que tem que ser levado em consideração é o seguinte: a Land Rover saiu da Land Rover e deu um problema dentro do período dela de garantia? Ela deu um problema dentro do período dela de revisão? Ou ela foi dar problema porque o proprietário não fez a revisão do jeito que deveria ser? Ou porque você comprou um carro que na hora de fazer a manutenção você está esperando gastar 500 reais e ele custa 3 mil? Mas é o valor da manutenção. Então, assim, a gente aqui não gosta de dizer que esse carro é ruim, esse carro aqui é problema, não. A manutenção é mais cara ou não. Existe o carro mais frágil? Existe o carro mais frágil. Mas talvez ele não tenha sido feito para você usar daquele jeito. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Eu vou te dar um exemplo. Se você for pegar um carro hoje no taxista, a maioria dos carros são um spin. Você vai no Rio, táxi, sei lá, 80% dos carros são um spin. Por quê? Porque o cara precisa carregar uma mala, porque o cara precisa de quilometragem, ele precisa da economia. Então o carro compõe aquilo ali para ele. Agora, se você comprar um spin para viajar com a sua família, talvez não vai te servir. Então precisa entender isso. Não tem a marca ruim. É você que talvez avaliou mal a sua compra ou não fez a compra da revisão. Uma coisa que eu sempre digo antes de você comprar um carro: procura saber coisas básicas. Se eu der um azar e esse carro bater o motor, quanto que custa? Se eu tiver que trocar os 4 amortecedores, quanto que custa? Se eu tiver que trocar os 4 pneus, quanto que custa? Se você souber disso, você já sabe onde você está entrando. O problema é tu comprar um carro de 180 mil, contando que você vai fazer um motor no preço de um carro de 50 mil. Isso não vai acontecer. Então, se você comprar o carro e fizer as manutenções, não vai ter problema. Qualquer coisa, eu sempre digo, né? Quais são os copos mais caros? São os mais finos. Já percebeu? E ninguém deixa o copo fino cair no chão, vai deixar o copo de geleia, né? Os caras brincam, jogam pro alto, vamos ver se vai quebrar, vai jogar o copo de geleia de mocotó, aquele copo de tomar café da tua avó, aí tu joga. Agora uma taça de cristal tu não joga. Então o carro é a mesma coisa, você tem que saber o que você tá fazendo, como você tá indo, aonde você tá indo, senão você vai se decepcionar. E volto a dizer, o carro não pode ser um fardo. Se você tá com o carro e tá reclamando que a manutenção dele é cara, reavalia e troca o carro por uma manutenção mais barata. Você não pode deixar de ter o carro. Agora, observa o que você vai fazer, porque senão você se decepciona e você acaba perdendo o seu bem. Porque se tu compra um carro que tu não faz a revisão, cada vez mais ele está depreciando. E daqui a pouco, quando você vender, tem que vender por qualquer momento, por qualquer valor, porque quem compra faz a conta de quanto que gasta para arrumar. Na hora de escolher um posto de combustível, cuidados são fundamentais para o seu carro. A gente conversou com o Procon de Petrópolis, que deu dicas para ter cuidados na hora de abastecer o seu veículo. Acompanhe. Olha, a primeira coisa, abastecer no posto de gasolina de confiança dele. Mas o consumidor tem que ter consciência, tem que saber, e a gente procura orientar nesse sentido, de que ele tem direitos que ele desconhece. Por exemplo, o teste para a pureza do combustível, para saber a quantidade de anidro, de álcool anidro que
é colocado na gasolina, ele tem à disposição dele kits lacrados que a ANP obriga os postos de gasolina a possuir. Esses kits são abertos e o teste é feito na frente do consumidor. Se por acaso o comerciante, o proprietário, o gerente não permitir ou criar alguma dificuldade, é só entrar em contato com o PROCON que nós vamos no mesmo momento com a fiscalização naquele posto de gasolina. Outras coisas, em relação à bomba baixa. A bomba baixa é aquela quantidade que efetivamente entra no tanque. Se ele desconfiar que aquele posto não está abastecendo de forma honesta, ou seja, ele paga por 20 litros, aparentemente entraram 19 litros no tanque dele, ele pode procurar o PROCON, que nós vamos com equipamento, aí sim, é um equipamento aferido pelo Inmetro, que só o PROCON e os agentes da ANP possuem para fazer essa verificação. Ano passado nós lacramos 3 bombas até que fosse feita uma revisão e fosse feita uma nova aferição em postos do centro histórico. Tem uma série de informações que tem que estar visíveis de forma clara. Nome do distribuidor, a incidência dos impostos, como se chegou àquele preço, porque apesar do preço ser livre na bomba, todo aquele custo, aquela cadeia que levou a chegar aquele preço praticado, ela tem que ser exposta de forma transparente. O teste é que vai definir, realmente inclusive tem um laudo, esse kit vem com um laudozinho, para que ele possa saber se aquilo lá vai prejudicar o motor do seu carro ou não. Agora, outros sinais aparentes, e a gente costuma dar essas dicas, houve uma evolução em relação à própria participação do frentista, mas antes a gente tinha, por exemplo, que aconselhar a parar olhando para a bomba. Muitos frentistas às vezes colocavam, os maus profissionais colocavam uma mangueira tapando a visão, principalmente das mulheres que não se atentam muito a essas coisas, a essas questões. Então são dicas importantes. E a principal, ele é obrigado a fornecer a nota fiscal do serviço e da venda daquele produto, como todo outro comércio. Então, no caso de uma reclamação, de uma denúncia, se você tiver a nota fiscal que especifica o CNPJ, especifica o produto que foi colocado no seu veículo, fica muito mais fácil de se encaminhar uma denúncia. Estou aqui com o Adriano, ele é proprietário de um posto de combustíveis aqui em Petrópolis. Ele vai mostrar pra gente como faz o teste de combustível. Adriano, bem-vindo ao Pit Stop. Para começar, todo posto tem uma obrigação de fazer o teste, né? Sim, sim. Todo posto ele tem que ter o equipamento de teste e, se vocês repararem, tem a sinalização, né, onde o consumidor tem direito a pedir o teste de combustível para garantir a qualidade daquele produto que está sendo entregue para ele. Então todos os postos têm os equipamentos de teste e as placas de sinalização onde ele pode pedir. É direito do cliente. Vamos agora fazer o teste, então, mostrar como é que é? Vamos fazer. Você tira daqui, né, dessa... Isso, eu vou pegar aqui os equipamentos para a gente fazer os testes. É um teste de álcool e tem um teste de gasolina também, é separado, né? Deixa eu colocar ele... A gente vai pegar aqui uma proveta para fazer o teste da gasolina e uma proveta para fazer o teste do álcool. Essa proveta aqui é para a gente fazer o teste da gasolina. Ela tem 100 ml, né, que é a medida. A gente vai colocar 50 ml de gasolina e 50 ml de água. O combustível, ele vem com 30% de etanol. A gasolina vem com 30% de etanol, que foi definido agora as regras pela ANP. Então, conforme eu botar a água, vai misturar junto com o etanol. Então, a gente vai ter que ter mais ou menos de 63 a 67 de água junto com o etanol, e o restante vai ser a gasolina. Aí esse é o padrão para dizer que o combustível está dentro dos padrões da ANP. Vamos mostrar então como é que funciona. Vou botar aqui 50 ml de gasolina, que a gente tirou ali da bomba. Pronto, já botamos 50 ml de gasolina. Agora você vai colocar... Eu vou misturar a água agora. Botar mais 50 de água. Pronto.
A gente vai pegar e vai misturar esse combustível com a água e vamos esperar ele decantar aqui. Aí a hora que ele parar, aí vocês podem ver, ó, ele tá batendo ali, olha, 65. Então ele vai de 63 a 67, tá dentro do padrão da ANP. Então o nosso combustível tá perfeito, tá com a qualidade perfeita para ser entregue para o nosso cliente. É um teste rápido, qualquer pessoa pode chegar, pedir para fazer, em Isso. qualquer posto, né? Isso, qualquer posto, eles têm que fazer o teste se o cliente pedir, e os frentistas, quem tiver responsável à frente aqui da pista, tem que saber fazer esse teste para poder entregar isso para o cliente. É sempre importante manter essa qualidade, Sim, né? sim, Para sim. evitar problemas com o carro também, né? Isso. O motor. Isso, não, é muito importante. A gente aqui tem nós somos muito rigorosos com a questão da qualidade do nosso combustível, até para garantir uma segurança para o nosso cliente. Todo combustível que chega no posto, a gente faz o teste antes de descarregar nos tanques para manter a qualidade do produto, né? E ter a segurança de que a gente está vendendo um produto seguro para o nosso cliente. Trabalhamos normalmente com uma única distribuidora para a gente não ter problema. E é isso, nosso combustível é de qualidade e traz segurança para o nosso cliente. Muito bem, Adriano, agora é o teste do etanol, né? Isso, vamos fazer o teste do etanol. Ele é um pouco diferente da gasolina, Ele é um certo? pouquinho diferente da gasolina. O etanol a gente vai usar um termômetro e um decímetro, né? E baseado na temperatura e nas medidas do decímetro, a gente vai olhar o nosso livro, que é disponibilizado pela ANP, para a gente ver se está dentro do padrão para a gente comercializar o combustível. Vamos mostrar então como é que é feito. Esse daqui é o decímetro. Vou introduzir ele aqui. E esse aqui é o termômetro. Vou botar ele um pouco mais para cá para a gente poder ver a medida direitinho. Agora, como é que funciona aqui? Como é que é a visualização aqui? Então, primeira coisa eu vou olhar o decímetro, né? Vamos deixar ele paralisar. Aqui tem a medida dele. Deixa eu rodar aqui um pouquinho. Tá vendo? Opa, tá rodando. Tá vendo? Olha, aqui ele vai de 800 a 850. Ele aqui, ele tá marcando... Deixa ele parar aqui. Ele tá marcando mais ou menos ali, 805, tá vendo? 85. Vou virar aqui pra você ver. Aqui ele tá balançando, eu tenho que esperar ele parar. Vai marcar ali mais ou menos 805. Oi? Deixa eu ver se é isso mesmo. $806. E aqui nós temos o termômetro. O termômetro aqui está marcando 23 graus. Agora eu vou pegar o nosso livro aqui e vamos olhar baseado nas medidas que nós temos, tá? 806. $806, tá vendo? E eu tenho 22 graus. 22 graus. Então, calma aí. 806 com 22 graus. 22 graus. Aí a gente vai fazer aqui assim. Pegar aqui. Tá vendo? Ele tem a medida dele é 807, que a gente encontrou. O resultado foi 807. Que apareceu ali no teste. Isso. Aí agora eu vou olhar aqui na capa aqui. Teste do álcool. De 805 a 807, máximo 811. Deu Dentro da média permitida. Ele está dentro do padrão. Ele poderia chegar até 811. Então o nosso etanol ele está perfeito para ser consumido pelos nossos clientes. A gente fica por aqui. Eu volto na próxima semana com mais dicas, mais pit stop aqui na sua TV. Forte abraço e até lá. Tchau!